Atos 3,19 diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Meditando nesse versículo aqui, nós podemos extrair dele 4 coisas que Deus quer de cada pessoa. 4 coisas que Deus quer da minha vida, que Deus quer da sua vida, você que está aí ouvindo esta palavra, esse sermão. Se uma pessoa ela não expressar estas 4 coisas que Deus quer dela, ela não alcança as bênçãos e as promessas que Deus tem para a sua vida, e ela pode até perder a salvação da sua alma, ela pode até perder a vida eterna. E eu quero então compartilhar com vocês essas 4 coisas que nós podemos extrair deste versículo. 4 coisas que Deus quer de cada um de nós. Primeira coisa que Deus quer de cada pessoa: Deus quer ver um arrependimento verdadeiro. E o que é um arrependimento verdadeiro? Arrependimento verdadeiro é um pesar sincero na consciência da pessoa, que leva a pessoa a querer fazer aquilo que é correto, que leva a pessoa a querer fazer aquilo que é justo e que é honesto. Um arrependimento verdadeiro, ele leva a pessoa a entender que falhou, que errou e que pecou. O arrependimento verdadeiro, ele produz um sentimento de profunda tristeza e uma angústia interior dentro da pessoa, onde ela reconhece que aquilo que ela fez não deveria ter feito. O arrependimento verdadeiro, ele faz com que a pessoa admita que ela pecou contra Deus e que ela pecou contra uma outra pessoa, levando ela a confessar e a demonstrar uma atitude de querer reparar o erro que cometeu. O arrependimento verdadeiro leva a pessoa a uma metanoia. O que é metanoia? Metanoia é uma mudança em sua maneira de pensar. Vemos um exemplo disso, de uma metanoia, de um arrependimento verdadeiro na vida do filho pródigo. Quando o filho pródigo, ele errou contra o seu pai, ele pecou contra o seu pai, ele tomou uma atitude de pedir a herança enquanto seu pai estava vivo, ele não pensou no seu pai, foi um jovem egoísta, desperdiçou todo o dinheiro com prostitutas, com os prazeres da vida, com vários amigos. Enquanto a pessoa tem dinheiro, ela tem amigos. Quando a pessoa está na pior, quando ela perde tudo, os amigos somem, desaparecem da sua vida, e ele ficou sem nenhum amigo. E ele foi trabalhar no chiqueiro, no meio dos porcos, e tinha até vontade de comer as alfarrobas, a ração dos porcos. E a Bíblia diz que, estando naquela situação ali, ele caiu em si e disse: voltarei para a casa do meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Ouça bem, uma pessoa arrependida, ela busca fazer o que é certo. Uma pessoa arrependida, ela decide corrigir o seu erro. Uma pessoa arrependida, ela aceita a punição e a correção que for dada a ela no pecado que ela cometeu. Uma pessoa arrependida, ela aprende com o seu erro e ela não volta a cometer mais o mesmo erro. A pessoa arrependida, ela aprende com o seu pecado e ela não volta mais a praticar o mesmo pecado. E a pessoa arrependida, ela se esforça para mudar a sua conduta e melhorar o seu jeito de ser. Então ela tem uma mudança na sua mentalidade, uma mudança no seu pensamento. E a mudança é: eu vou corrigir o meu erro, eu não vou mais praticar isso, eu vou me retratar, eu vou mudar. Então começa uma mudança na sua mente, e essa mudança na sua mente faz com que ela tome decisões corretas, ela faça escolhas acertadas na vida dela. Então preste atenção, enquanto a pessoa ela não mudar sua maneira errada de pensar, não reconhecer, não admitir, não assumir, não confessar a sua culpa e não mudar o seu comportamento, isso demonstra que esta pessoa ela não se arrependeu de verdade. Quando alguém peca, falha contra você, e esta pessoa diz assim: me perdoe, me desculpe, mas ela volta a praticar os mesmos erros, isso demonstra que ela não se arrependeu de verdade. Não houve um verdadeiro arrependimento no coração desta pessoa, porque uma pessoa arrependida, ela muda, ela abandona as suas práticas. E a pessoa que não se arrependeu de verdade, ela tenta se justificar do seu erro, ela tenta dar desculpas. Então esse primeiro ponto aqui nos leva a uma reflexão: será que nós temos demonstrado um verdadeiro arrependimento de nossos erros e pecados? Pare nesse momento e reflita. Será que diante dos seus erros, diante dos seus pecados, diante das suas falhas, diante das suas atitudes, você tem se arrependido daquilo que você tem feito, daquilo que você tem praticado? Porque o verdadeiro arrependimento, ele leva a pessoa a corrigir,
Ele leva a pessoa a mudar, leva a pessoa a fazer o que é certo. Quantos homens e mulheres jovens que professam ser cristãos, mas estão na prática do adultério, da fornicação, da prostituição e não demonstram nenhum tipo de arrependimento que os leve a abandonar esse tipo de pecado. Esses dias eu estava ouvindo acerca de uma moça e ela disse: eu sou evangélica, eu sou cristã, eu sou acompanhante. E o rapaz fez a pergunta para ela: você então só acompanha as pessoas ou você tem relação sexual com as pessoas? Ela falou: a maior parte sim, eu tenho relação sexual com as pessoas porque é a minha profissão. E esta moça, ela disse que era evangélica, disse que era cristã, mas a prática dela é contrária àquilo que ela professa. Não condiz com o que a Bíblia nos ensina, porque a Bíblia nos ensina que o adultério, a fornicação, a prostituição é pecado, desagrada a Deus. Mas é interessante que esta moça, ela não tinha a consciência de que aquilo que ela estava fazendo era contrário aos princípios de Deus. E ela disse: eu vou na igreja, eu cultuo a Deus, eu adoro a Deus. Mas essa pessoa então está com a mente cauterizada, porque viver na prática da prostituição é pecado. Os irmãos sabem qual a diferença de prostituição, adultério e fornicação? Prostituição, quando entra dinheiro, a pessoa paga ou ela recebe para ter relação sexual. A fornicação é entre duas pessoas não casadas, jovens, namorados, noivos. E o adultério é quando uma pessoa ela tem uma aliança, ela está ligada a alguém através do laço do matrimônio e ela trai, ela é infiel, então é adultério. Então tem muitas pessoas que estão na prática do adultério, mas não demonstram nenhum tipo de arrependimento, porque continuam na mesma prática, continuam fazendo as mesmas coisas. Então a primeira coisa que nós vemos aqui que Deus quer é ver um arrependimento verdadeiro na vida da pessoa. Porque se não houver um verdadeiro arrependimento, a pessoa jamais vai abandonar a prática do pecado. E quantos homens e mulheres casados que praticam a traição emocional? Traição emocional é se envolver emocionalmente com outra pessoa que não é o seu parceiro, sua parceira. Muitas vezes a pessoa tem um compromisso, está namorando alguém, está noivo com alguém, é casado com alguém, mas ela trai, a traição emocional, se envolvendo com outras pessoas pelas redes sociais ou através da pornografia. Elas sabem que aquilo é errado, mas elas não se arrependem buscando largar aquilo que sabe que é errado, sabe que é contrário aos princípios de Deus. Então ouça bem, enquanto não houver um arrependimento verdadeiro, uma pessoa ela não consegue vencer o pecado. Ela não consegue vencer o vício do cigarro, da maconha, do crack, da cocaína. Ela não consegue vencer o vício da bebida alcoólica, do adultério, da fornicação, da prostituição ou qualquer outro pecado. Porque o arrependimento é o primeiro passo para a libertação na vida de uma pessoa. É por isso que esse versículo começa dizendo: arrependei-vos. Então a primeira coisa que Deus quer ver na vida de uma pessoa é que ela demonstre um arrependimento verdadeiro, de maneira que ela possa expressar esse arrependimento verdadeiro através de uma mudança. Nós vemos um exemplo que está lá em Salmos 51. Salmos 51, no verso 3 a 6, descreve ali as palavras de uma pessoa que teve um arrependimento verdadeiro. O salmista, ele diz assim: reconheço que pequei vergonhosamente, o meu pecado me persegue dia e noite. Então a primeira coisa de uma pessoa que ela demonstra arrependimento verdadeiro, ela reconhece. Davi, depois que ele adulterou, depois que ele foi mandando assassinar o marido da mulher com quem ele adulterou, ele diz assim: reconheço que pequei vergonhosamente. Então a primeira coisa de um arrependimento verdadeiro, a pessoa ela reconhece que pecou. Outra coisa, ele diz assim: confesso que pequei contra ti, somente contra ti. A segunda coisa de um arrependimento verdadeiro, a pessoa confessa o seu erro, confessa o seu pecado, confessa a sua falha, confessa aquilo que ela cometeu. Outra coisa, o salmista diz: eu sei que condenas o mal que cometi. Ele admite o que fez. Eu sei que condenas o mal que cometi. Então ele admite o que ele fez. Um verdadeiro arrependimento leva a pessoa a admitir o seu erro, admitir o que fez. Sim, eu errei, o que eu fiz foi vergonhoso, o que eu fiz foi desonesto, o que eu fiz desagradou a Deus, o que eu fiz pequei contra você. Então a pessoa, ela admite o que fez.
Depois o salmista diz: tu tens toda a razão em me castigar. O teu julgamento é perfeitamente justo. Ele aceita a correção. A pessoa que demonstra arrependimento verdadeiro, ela aceita a correção. Ela aceita a punição. Ela aceita receber a consequência do seu ato, daquilo que ela cometeu. Esse é o verdadeiro arrependimento. Outra coisa, o salmista diz: de fato, tenho sido mal desde que nasci. Tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. Ele assume que é pecador. Então, quando uma pessoa ela se arrepende de verdade, ela assume: sou pecador, errei, falhei, pequei, transgredi, eu fiz o que não devia ter feito, sou pecador. Outra coisa que o salmista nos diz: a tua vontade é ver a sinceridade no coração do homem. Então, uma pessoa que expressa um arrependimento verdadeiro, ela procura ser sincera, ser transparente. E depois o salmista diz: por favor, ajuda-me a conseguir tua sabedoria no meu coração. Ele suplica o favor de Deus. Então, o Salmo 51, ele demonstra a atitude de uma pessoa que teve um arrependimento verdadeiro, um arrependimento genuíno na vida dela. Então, novamente, eu pergunto para a nossa reflexão: será que nós temos demonstrado verdadeiro arrependimento diante dos erros, diante das falhas, diante dos pecados que muitas vezes temos cometido? Pare nesse momento, você que está ouvindo esta palavra. Será que você tem demonstrado um verdadeiro arrependimento, conforme nós lemos aqui em Salmos 51? Porque o verdadeiro arrependimento, ele abre as portas para que Deus abençoe a sua vida. Ele abre a porta para a restauração na sua vida. O arrependimento, ele abre a porta para que você alcance o perdão de Deus. Ouça bem, se a partir de hoje você reconhecer, confessar, admitir, aceitar a correção, assumir o seu pecado, ser sincero e buscar o favor de Deus, com certeza o arrependimento vai fazer que as bênçãos de Deus venham sobre a sua vida e a história da sua vida vai começar a mudar a partir de hoje. Pode ser que essa semana você disse: Deus, por que as coisas não dão certo na minha vida? Deus, por que nesta área da minha vida as coisas não fluem? Por que nesta área da minha vida as coisas não prosperam? E Deus diz para você nesta noite: é porque está faltando da sua parte um arrependimento verdadeiro de algumas práticas erradas nesta área da sua vida. A partir do momento que você consertar esta área da sua vida, a partir do momento que você reconhecer que você tem errado, tem falhado, tem pecado nesta área da sua vida, através de um arrependimento verdadeiro, as coisas vão começar a mudar. Eu vou começar a abençoar, eu vou começar a acrescentar. Você vai encontrar bênçãos que não estão sendo derramadas sobre a tua vida, porque a falta de um arrependimento verdadeiro está impedindo as bênçãos na sua vida. A segunda coisa que Deus quer de cada pessoa é ver uma conversão genuína. A parte B do versículo diz assim: convertei-vos. E o que é conversão? No grego a palavra conversão é epistrefo. Significa decidir mudar de rumo, de caminho, de direção. Dá o sentido de alterar a rota, de direcionar para outro curso, seguindo uma nova trajetória. Esse versículo diz: convertei-vos, quer dizer assim, decida mudar o rumo, mude o caminho, a direção, mude o sentido, a rota, mude aí o curso da sua vida. Comece aí a redirecionar aí, seguindo uma nova trajetória. Infelizmente, no meio cristão, muitas pessoas que frequentam denominações, igrejas, se convenceram de quem Jesus é, mas não se converteram no sentido de mudar o curso da sua vida para seguir a Jesus. Muitas pessoas até se batizaram, mas continuam seguindo o mesmo caminho, não mudaram. Continuam a praticar os mesmos pecados, estão nas mesmas práticas erradas, estão envolvendo com coisas erradas, com coisas desonestas, são desonestos nos seus negócios. São pessoas que muitas vezes praticam aí a fornicação, estão aí no pecado do vício de drogas, estão aí falando palavrão,
são egoístas, desobedientes a Deus, e em suas vidas as pessoas não conseguem enxergar a presença de Jesus. Sabem que Jesus é o caminho que leva a Deus, dizem que entregaram a vida para Jesus, mas continuam seguindo seus próprios caminhos, na direção que afasta elas de Deus e de Jesus. Então, quando esse versículo diz assim, convertei-vos, o que Deus está querendo dizer na sua palavra? Você precisa agora redirecionar a sua vida. Você precisa agora mudar o rumo, o caminho, a direção da sua vida. Se as escolhas que você faz, se as decisões que você toma, se a sua vida está seguindo uma direção, e esta direção está afastando você de Deus, está afastando você de Jesus, então você precisa converter, você precisa mudar o rumo, você precisa redirecionar o curso da sua vida, para que a sua vida possa ir na direção de Jesus, ir no encontro de Deus, aproximar você de Deus, aproximar você de Jesus. Então a conversão significa o quê? É eu mudar a direção em que a minha vida está seguindo e voltar essa direção para Cristo, para Deus, para que eu possa me aproximar de Deus, ter comunhão com Deus, relacionamento com Jesus, ter momentos de experiência com o Senhor, pessoalmente com o Senhor. Muitas vezes, meu irmão e minha irmã, a sua vida está seguindo uma direção, um rumo, que ao invés de aproximar você de Deus, está afastando você mais de Deus. As suas escolhas, as suas decisões estão afastando você de Deus. Então, a segunda coisa que nós vemos que Deus quer das pessoas é que as pessoas possam se converter, ter uma conversão genuína, direcionar a sua vida para Deus. Então, esse segundo ponto aqui nos leva a uma reflexão. Se conversão tem a ver com mudança e diz respeito a direcionar a nossa vida a Deus e a Jesus, que rumo estamos direcionando a nossa vida? Será que estamos buscando reconduzir nossa vida na direção que nos aproxima de Deus, que nos aproxima de Jesus? Ou estamos seguindo um outro rumo que tem afastado nós de Deus, tem afastado de Jesus? Então que hoje você possa parar e refletir, fazer uma autoanálise. Sua vida, qual é o rumo que ela está tomando? Que direção ela está seguindo? Se ela estiver seguindo uma direção que não é aquela que leva você a se aproximar de Deus, se aproximar de Jesus, há um grande perigo de você perder a salvação da sua alma, de perder a vida eterna. Porque a Bíblia diz que Deus nos deu a vida eterna e esta vida eterna está no seu. Quem tem o Filho, quem não tem o Filho não tem a vida. Então, se eu quero a vida eterna, e a vida eterna está em Jesus Cristo, o Filho de Deus, então eu tenho que direcionar a minha vida para que a minha vida permaneça em Cristo e Cristo na minha vida. Se eu tirar a minha vida de Cristo e direcionar a minha vida em outras direções, eu posso perder a salvação da minha alma. Então preste bem atenção, meu irmão e minha irmã. Conversão verdadeira tem a ver com uma decisão que a pessoa toma de entregar a sua vida a Jesus de todo o coração, a ponto de deixar o caminho errado e redirecionar a sua vida a Jesus. Porque a Bíblia diz que Jesus é o caminho e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus é o caminho. Se Jesus é o caminho, eu preciso direcionar a minha vida a Jesus, porque Ele é o caminho que nos leva a Deus. Ele é a verdade e nele está a vida. A terceira coisa que Deus quer perdoar os pecados de cada pessoa. Na parte C do versículo diz assim, para que sejam apagados os vossos pecados. E por que Deus quer perdoar os pecados? Por que Deus quer perdoar o pecado de cada pessoa? Porque o pecado nos afasta de Deus. O pecado aprisiona a alma. O pecado destrói a vida da pessoa. O pecado dá legalidade para o diabo oprimir a pessoa e até mesmo tomar posse da pessoa. O pecado gera sofrimento, dor, enfermidade, angústia, condenação e morte eterna. É por isso que Deus quer perdoar o pecado de cada pessoa. Mas para que aconteça o perdão do pecado, a pessoa precisa primeiro se arrepender. Segundo passo, ela precisa se converter, para que ela possa alcançar perdão dos seus pecados. Enquanto não houver um arrependimento verdadeiro e uma conversão genuína, não tem como a pessoa alcançar perdão dos seus pecados. Deus quer perdoar as pessoas. Por quê? Porque o perdão traz cura. Perdão traz libertação, perdão traz paz, perdão traz alegria, perdão restaura a vida espiritual da pessoa. O perdão tira o peso da culpa, o perdão fecha as portas para o diabo, o perdão nos conecta novamente com Deus.
É por isso que Deus quer perdoar o pecado de cada pessoa. Pode ser que você que está ouvindo esta palavra, você, meu irmão, minha irmã, há tempo que você não consegue sentir a presença de Deus. Parece que Deus está tão longe de você e Deus quer estar perto de você. Deus quer que você sinta a presença dele da mesma forma que você sente o vento, ao qual você não vê, não enxerga porque é invisível, mas você sente o vento tocar na sua pele. E o vento existe, nós não podemos enxergar, mas ele é real, ele existe. Assim é Deus. Nós não podemos enxergar Deus, mas nós podemos sentir a presença de Deus. E o perdão dos nossos pecados nos leva a aproximar de Deus e a sentir a presença de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus na nossa vida. Se você já sentiu a presença de Deus na sua vida e não sente mais, hoje é o dia. Hoje é o dia de você falar: Senhor, eu me arrependo das minhas atitudes erradas, eu quero me converter do meu mau caminho, eu quero a partir de hoje direcionar a minha vida no Senhor, eu quero me aproximar do Senhor, eu quero receber perdão dos meus pecados, Senhor, para que o Senhor me liberte de todo sentimento de culpa, que perturba a minha alma, que oprime o meu coração, que tira a paz interior, Senhor. Pode ter certeza que nesta noite o Senhor vai perdoar os seus pecados, purificar a sua alma e te dar paz, alegria no teu coração e gozo no teu espírito. 1 João capítulo 9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele quem? Jesus, Deus, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Se hoje você confessar, dizer: Jesus, eu tenho um pecadinho de estimação, e esse pecadinho de estimação, Senhor, ninguém sabe, meu pai não sabe, meu marido não sabe, minha esposa não sabe, ninguém sabe, é um pecadinho de estimação, eu faço as ocultas, escondido, mas se hoje você confessar ao Senhor e dizer: Senhor, eu não quero mais esse pecadinho oculto na minha vida, esse pecadinho de estimação na minha vida, eu abro mão, eu renuncio, eu confesso, eu me arrependo, eu peço perdão, pode ter certeza que hoje Deus vai mudar a história da sua vida. Porque muitas vezes, meu irmão e minha irmã, o que está travando a sua vida, o que está amarrando a sua vida, o que está impedindo as bênçãos de Deus na sua vida, é algum pecado na sua vida. É algo que você fez ou você está fazendo e até agora você não se arrependeu de verdade, você não se converteu dessa atitude, você não se voltou para Deus de todo o coração. Porque muitas vezes, quando você quer buscar a Deus, o inimigo lança na tua mente: Deus não vai te ouvir. Nem adianta você orar e buscar a Deus, porque Deus tem visto o que você tem feito. Deus sabe que você fuma escondido do seu pai e da sua mãe. Deus sabe que você faz isso. E isso está atrapalhando a sua vida. Mas hoje, se você admitir, se você assumir, se você confessar, o Senhor vai te perdoar, vai te libertar. E a partir de hoje, uma nova história vai começar a ser escrita na sua vida. Porque o pecado nos afasta de Deus, mas o perdão de Deus nos aproxima dele, para nós sentirmos o amor dele, a graça dele, a bondade dele, a presença dele na nossa vida. Salmos capítulo 86, no verso 5 diz assim: Senhor, Tu és bondoso, cheio de amor, e o que diz lá? Sempre pronto a perdoar, Tu sempre ajuda todos os que te procuram. Então, meu irmão e minha irmã, Deus está sempre pronto a perdoar, e Ele é cheio de amor. As pessoas, muitas vezes, elas não perdoam daquilo que você fez, o seu erro, o seu pecado, a sua falha. Eles não perdoam, mas Deus não é igual às pessoas. Deus é Deus, e Ele nos ama, e Ele está sempre pronto a perdoar. Então, se hoje tem alguma coisa, tem algum pecado, tem algo que está aí amarrando a sua vida, hoje é dia do Senhor libertar. A confissão liberta, o arrependimento muda a sua maneira de pensar, e a conversão te aproxima de Deus. Amém? Então todas as pessoas, irmãos, que alcançaram o perdão de Deus e de Jesus, elas tiveram a vida transformada. Foram libertas da culpa, do pecado, do vício, da opressão, da maldição, da possessão, da depressão. E o melhor, alcançaram salvação e vida eterna através de Cristo Jesus. A quarta coisa que Deus quer é, através da sua presença, proporcionar alívio às pessoas. Na parte D do versículo, diz assim: para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Nós vivemos num mundo, irmãos, onde muitas pessoas estão cansadas,
estressadas, sobrecarregadas. Muitas pessoas não conseguem dormir por causa da preocupação, por causa da ansiedade, por causa do medo. Tem pessoas que tomam remédio para tentar aliviar a depressão, tomam remédio para tentar aliviar o cansaço físico, emocional, psicológico. E pode ser que você esteja nessa situação. Está se sentindo estressado, cansado, sobrecarregado, não consegue alívio, deita para dormir, mas a mente está como um turbilhão por causa das preocupações, por causa dos problemas da vida. Mas esse versículo diz assim: para que venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Então Deus quer, através da sua presença, proporcionar alívio às pessoas. Em Mateus capítulo 11, verso 28 e 29, diz assim, olha o que Jesus faz. Jesus faz um convite. Jesus diz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. E o que ele diz lá? Eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. A presença do Senhor, Ele proporciona alívio. Se você, meu irmão e minha irmã, está cansado, sobrecarregado, estressado, deprimido, tomado aí por sentimentos que puxam você para baixo, sentimentos negativos, hoje é o dia de você encontrar alívio para a sua alma, refrigério para o teu coração, descanso. E depois em Salmos 16, 11, diz assim: me mostras o caminho que leva à vida, a tua presença me enches de alegria e me traz felicidade para sempre. Diga assim: a presença de Deus me enche de alegria e traz felicidade. É a presença de Deus. Você pode estar passando por lutas difíceis, mas se Deus está presente na sua vida e você está na presença de Deus, você tem uma certeza de que você é mais do que vencedor por Cristo Jesus. Você pode estar passando pelo vale da sombra da morte, mas se você tem a presença de Deus na sua vida, você tem uma segurança, uma confiança de que você vai passar por esta situação e você vai sair dessa situação em que você está vivendo. Você está entendendo? Então a presença de Deus faz a diferença, meu irmão. Nós vemos um exemplo disso na vida de Jó. Ele tinha a presença de Deus na vida dele e ele sempre buscava manter-se na presença de Deus. Passou por lutas, provações, tribulações, perdas na sua vida, mas nada o abalou, porque a sua fé estava fundamentada em Deus, na presença de Deus. Perdeu filhos, mas não perdeu a fé. Perdeu bens materiais, mas não perdeu a fé. Perdeu sua riqueza, mas não perdeu a fé. Perdeu a saúde, mas não perdeu a fé. Por quê? Porque Jó, ele buscava a presença de Deus na vida dele. E pode ter certeza, se você buscar a presença de Deus e manter a sua vida na presença de Deus, não importa o que você passar, você vai ter uma segurança, uma confiança, uma fé fundamentada de que Deus é Deus na sua vida. De que Ele é Deus na sua vida e a sua vida está nas mãos dEle. Você não vai se abalar, você não vai se entregar, você não vai pensar em amarrar uma corda na árvore, se enforcar, tirar a sua própria vida, porque você tem uma confiança de que Deus, Ele é poderoso para mudar o rumo dos acontecimentos na sua vida. Deus tem poder de transformar a tristeza em alegria, a derrota em vitória, o fracasso em sucesso. Deus tem poder quando você permanece na presença dEle. Então ouça bem, lutas, problemas, provações, dificuldades, todos enfrentam. Mas quem se mantém na presença de Deus, na presença de Jesus, em comunhão com Ele, consegue sentir alívio, paz e segurança em qualquer momento difícil que enfrentar. Você que ouviu esta palavra, meu irmão, minha irmã, eu não conheço as suas lutas, seus problemas, suas dificuldades. Mas hoje nós aprendemos 4 coisas que Deus quer. Primeiro, Deus quer que cada pessoa se arrependa. Deus quer ver um arrependimento verdadeiro. Se não houver um arrependimento verdadeiro, a pessoa continua do mesmo jeito, fazendo sempre as mesmas coisas. Pode ser que essa semana você disse: Deus, estou cansada da vida que estou levando. As coisas para mim parece que não vão, não andam, não saem do lugar. Mas peça: Senhor, você tem alguma coisa na minha vida que eu preciso me arrepender? Me mostra agora, Senhor. Você tem algum pecado oculto na minha vida que eu estou fazendo e eu não estou tendo consciência? Traz neste momento na minha mente, na minha consciência, para que eu possa me arrepender, para que eu possa expressar diante do Senhor um arrependimento verdadeiro. Hoje nós aprendemos que Deus quer que cada pessoa tenha uma conversão genuína, isto é, mude o rumo, a direção que você está direcionando a sua vida. Que hoje você possa dizer: Senhor, hoje eu quero
me converter. Hoje eu quero que o meu coração e a minha vida me leve na direção do Senhor, me aproximar do Senhor, ter comunhão com o Senhor, ter intimidade com o Senhor. Porque se não houver conversão genuína, a pessoa não consegue mudar o curso de sua vida para seguir a Jesus. Ela sempre vai seguir numa outra direção oposta e não vai seguir a Jesus. A terceira coisa que nós aprendemos é que Deus quer perdoar os pecados de cada pessoa, para que haja cura, para que haja libertação, para que haja salvação. E Deus quer que cada pessoa encontre alívio na sua presença. E Deus está presente aqui, amém? Através desta palavra, Deus está se fazendo presente na sua vida. Então por isso você precisa buscar. Busca Ele neste momento. Nós vamos ter um momento de oração que você busque a Ele neste momento. Diga: Senhor, eu quero a Tua presença, Senhor. Estou afastado da Tua presença. Certos acontecimentos, certas situações, certas decepções, certas frustrações, certas perdas da minha vida me abateram, me desanimaram, me enfraqueceram. E eu me afastei da Tua presença. Mas hoje eu quero voltar para a Tua presença. Porque na Tua presença há alívio, há refrigério, há paz. Vamos falar com o Senhor? Jesus, eu compartilhei esta palavra que o Senhor colocou no meu coração, Senhor. E eu peço a Ti, Espírito Santo, esclarece melhor esta palavra no coração deste homem, desta mulher, deste moço, desta moça, desta pessoa que o Senhor preparou este momento para ouvir esta palavra. Esclarece melhor esta palavra no coração do Teu filho e da Tua filha. Se precisa de um arrependimento verdadeiro, compunge o coração dessa pessoa, Senhor, para que possa se arrepender, para que possa confessar, dizer: Deus, estou errando, estou fazendo aquilo que desagrada o Senhor, estou tendo algumas práticas que têm me afastado do Senhor, mas hoje eu ouvi a Tua palavra. Ouve a oração desta pessoa, Pai. Olha para o coração desta pessoa agora, Senhor. Essa pessoa que ela não consegue mudar o rumo dos acontecimentos na sua vida. Essa pessoa, meu Deus, que a vida dela tomou uma direção, e essa direção fez ela perder, Senhor, perder coisas que o Senhor colocou na vida dela, bens, família, coisas que o Senhor acrescentou na vida dela, dele. Mas o Teu filho, a Tua filha, este moço, esta moça, este homem, esta mulher, acabaram perdendo o Senhor, porque começaram a fazer escolhas e tomar decisões erradas, seguindo uma outra direção, um outro caminho, um outro sentido, que afastou do Senhor. Como o filho pródigo caiu em si. Que essa pessoa que ouviu a Tua palavra hoje possa cair, Senhor, em si e dizer: vou voltar, vou redirecionar o meu caminho e voltar para casa, voltar para os braços do Pai, voltar para a comunhão com Deus, voltar para Cristo, voltar para a fé viva. Ah, Senhor, que esta pessoa que nesse momento está orando, confessando sua falha, o seu erro, seu pecado, que nesse momento a graça, a misericórdia, o Teu amor possa envolver esta pessoa agora, Senhor, e que ela sinta-se perdoada, liberta, purificada, Senhor. Que ela deixe para trás o que passou, levante a cabeça e siga em frente para aquilo que o Senhor tem para a vida dela, um futuro melhor, Senhor. Muitas vezes o coração, a mente, a alma está presa no passado, daquilo que aconteceu, ó Deus. Liberta o Teu filho e a Tua filha, Senhor, para que voltem para a Tua presença e recebam alívio. Em nome de Jesus eu peço, e desde já Te agradeço, Pai. Aleluia, Senhor. Obrigado, Senhor. Esclarece esta palavra no coração desta pessoa, que ela prospere, ela produza os resultados que Tu desejas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Fica com esta palavra no teu coração, para que Deus possa estar abençoando ricamente a sua vida, que você possa ruminar esta palavra na sua casa. Amém.